Queridos irmãos, eu coloquei como tema nesta palavra que o Senhor propôs em meu coração para compartilhar com os irmãos, cristãos presos e julgados. Cristãos presos e julgados. Há um segundo tema que eu falarei adiante. O texto base está em Mateus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu estarei lendo na versão NVI, que diz assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de começar esta preleção com uma pergunta bem simples. Uma pergunta objetiva, mas uma pergunta simples, que é a seguinte: se você fosse preso e levado a julgamento por ser um cristão, haveria provas, haveria evidências suficientes para condená-lo ou condená-la? Ou será que o seu advogado de defesa, porque ninguém pode ser condenado sem a defesa técnica de um advogado, será que o seu advogado de defesa invocaria o princípio jurídico da presunção de inocência, conhecido como indubio pro reo, que é uma expressão em latim que significa que na dúvida decide-se a favor do réu? A presunção de inocência é um princípio fundamental no direito brasileiro, no direito penal, no direito processual penal, que prevê o benefício da dúvida em favor do réu, quando a sua culpabilidade não fica cabalmente ou plenamente comprovada. Então, em caso de dúvida, o acusado ele tem a seu favor a presunção de inocência. Então, eu pergunto, será que o seu advogado, porque mesmo quando nós não constituímos um advogado, o Estado oferece um advogado, será que ele perguntaria: onde estão as provas de que o meu cliente cometeu esse delito? Apresentem as provas. Onde estão as testemunhas que viram ou ouviram o meu cliente cometer esse delito? Porque se não há provas, ou se as provas são insuficientes, ou se as provas são frágeis,
elas não vão permitir que o juiz forme aquilo que é chamado de elementos de convicção, elementos concretos de convicção, que demonstrem a ligação do acusado com o fato delituoso, com o fato considerado crime. E os advogados dizem que isso gera uma falta de nexo entre a materialidade do crime e a sua autoria. Então, para que alguém possa ser condenado, a prova não pode ser dúbia. Tem que haver uma ligação, a certeza de uma ligação entre a autoria e o fato considerado criminoso. Então, o direito brasileiro, e também da maioria dos países, adota esse princípio e, de uma maneira expressa, a lei brasileira, no caso, o Código de Processo Penal, obriga o juiz a absolver o acusado. O juiz tem a obrigação de absolver o acusado se não houve provas suficientes entre o crime e a autoria. Então, isso é para nossa reflexão. Se você fosse preso hoje e fosse levado a julgamento por ser um cristão, você seria condenado ou você seria absolvido por falta de provas? E é muito interessante que no direito brasileiro, a confissão do acusado não significa uma prova cabal. É preciso que a confissão do acusado seja robustecida por outras provas a serem apresentadas. Então, mas eu não nego o nome de Jesus. Não. Só negar o nome de Jesus diante das autoridades não seria o suficiente. Seria preciso que testemunhas comparecessem. Seria preciso que alguém apresentasse: aqui está uma prova escrita. Aqui está uma prova gravada. Aqui está este filme. Você seria condenado ou você seria absolvido por falta de provas suficientes para condená-lo? Com essa pergunta nós vamos abordar o texto que nós lemos no capítulo 5 de Mateus. Nesse capítulo, o Senhor Jesus começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças ou beatitudes que nós estamos estudando aqui na igreja todas as quintas. E nas bem-aventuranças, Jesus falou sobre o que nós devemos fazer, sobre estender misericórdia, sobre sensibilizar-se e chorar com os que choram, ser solidário, sobre fazer a paz, implantar a paz, ser um pacificador, sobre sofrer calado, sem abrir a boca, quando é caluniado, injuriado e difamado. E ele também aponta as bênçãos ali declinadas. E agora entramos no nosso ciclo, passa a ensinar sobre quem somos nós para este mundo que nos assiste. E Jesus usa duas metáforas para o sal da terra e a luz do mundo, para ensinar a importância que nós temos,
ou a influência que nós podemos exercer neste mundo, seja ela no sentido positivo ou no sentido negativo. E o Senhor Jesus, Ele vai direto ao ponto para dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Porque, irmãos, as pessoas precisam, esta sociedade que nós vivemos precisa da nossa influência preservadora como sal da terra. E precisa também ver a luz de Cristo brilhar em nós como luz do mundo. Porque para muitas pessoas, você e eu somos a única Bíblia que eles já leram. Queridos irmãos, existem muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, que nunca leram a Bíblia. Há pouco tempo eu visitei uma pessoa de uma posição de grande destaque e eu levei uma Bíblia para ela. E ela recebeu a Bíblia como quem recebe um livro acadêmico. E ela fez certo. Você recebe um livro, você dá uma folheada assim no livro, aí você olha o índice do livro. Se o livro tem um prefácio, você faz uma leitura dinâmica do prefácio ou da orelha do livro e dá uma olhada no índice do livro. E eu fiz menção e li o Salmo 23. Por que ninguém nunca leu o Salmo 23 para ela? Por que ela nunca ouviu a leitura do Salmo 23? Essa ainda leu o Salmo 23. Agora, há muitas pessoas que a única Bíblia que eles já viram, que eles já leram, é você. E sou eu. O que o Espírito Santo e a palavra estão nos dizendo nesta noite é: deixe-se ser o sal da terra e ser a luz do mundo, porque este mundo passa por uma grande necessidade. Existem, irmãos, algumas perguntas que para algumas pessoas representam crise de identidade diante dos dilemas da vida, que são aquelas grandes perguntas da vida. Quem sou eu? Por que eu existo? Para onde eu vou? Para alguns, essas perguntas representam crise de identidade. Mas para nós que temos as respostas a essas perguntas, essas respostas reafirmam a nossa missão, porque cada um de nós precisa saber por que está aqui na terra. Qual é a sua tarefa? E eu gostaria de dizer aos irmãos que não há maior satisfação na vida do que alguém saber que está sendo usado pelo próprio Deus, ou que foi usado por Deus para tocar a vida de alguém de uma maneira permanente, talvez, de uma maneira que vai perdurar pelos séculos dos séculos, que vai perdurar por toda a eternidade. E ser usado por Deus, queridos irmãos,
não se limita a pastores, evangelistas, obreiros e obreiras da igreja. Qualquer pessoa pode ser grandemente usada por Deus, poderosamente usada por Deus, para ser a voz de Deus, para ser as mãos de Deus. Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. E Ele introduziu em nós, implantou em nós, colocou em nós a palavra da reconciliação. Então nós abrimos a nossa boca, e da nossa boca sai uma mensagem, sai uma palavra capaz de reconciliar pessoas com Deus, pessoas com pessoas, e reconciliar pessoas consigo mesmas. A psicologia já desistiu de reconciliar pessoas consigo mesmas, pessoas que se sentem divididas em si mesmas, pessoas que se sentem um homem num corpo de mulher. Isso não é safadeza, ninguém está mentindo. Ou vice-versa, que se sente uma mulher no corpo de um homem. Ou pessoas que brigam com si mesmas porque não gostam da sua complexão física. Não gostam do cabelo, não gostam das pernas, não gostam dos olhos, não gostam da barriga, não gostam do nariz. Pessoas em conflitos consigo mesmas. Agora nós temos a palavra da reconciliação, para reconciliar a pessoa consigo mesma. Nós somos embaixadores de Cristo, e quando nós abrimos a nossa boca, é como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. E o que você é em Cristo é o que faz toda a diferença para Deus, e faz toda a diferença para o resto do mundo. E o Senhor Jesus, como nós vimos, Ele usa duas afirmações enfáticas para dizer quem nós somos. Porque o Senhor Jesus não está dizendo: vocês serão o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor Jesus está dizendo: vocês são sal da terra e luz do mundo. Não é algo para o futuro, é já. Aleluia. Então Ele diz: você é o sal da terra e você é a luz do mundo. Eu vou repetir. Ele não diz que nós devemos ser a luz do mundo. O Senhor Jesus deixa muito claro que, em razão do nosso relacionamento com Ele, da nossa conexão, da nossa ligação com Ele, nós já somos o sal da terra e a luz do mundo. Não uma luz escondida, mas uma luz que está em plena exibição pública. Oh, aleluia! Agora, a questão é saber com que luminosidade nós vamos brilhar para iluminar o mundo ao nosso redor. Porque, irmãos, há o perigo que o brilho das nossas luzes sejam ofuscados ou até ocultados pelo pecado, pela apatia, pelos cuidados, pelas obras da carne e pelas preocupações deste mundo. Eu, quando era criança, morava em um local que não tinha energia elétrica. Então nós tínhamos um lampião. Além de sempre ter que limpar o pavio do lampião, a gente tinha também que limpar o vidro do lampião, porque o vidro começava a escurecer
com a fumaça, e não bastava só limpar o pavio, você tinha que limpar também o lampião, porque senão a luz ficaria ofuscada. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos irmãos, o que nós somos em Cristo é o que vai fazer a diferença. A diferença não está em você ser um empresário bem-sucedido ou um profissional que conseguiu desenvolver uma carreira brilhante, ou ter casado e constituído uma linda família, ou ser um político correto e importante. Aqui em Mateus capítulo 5, nada disso importa. Aqui o que importa é ser sal da terra, é luz do mundo. E eu creio que nesta noite o Espírito Santo está nos chamando para que nós reconsideremos quem realmente nós somos. E isso é tão maravilhoso. Enquanto eu preparava esta mensagem, eu estava me sentindo como quem estava assentado ali no monte, olhando para Jesus, sem perder uma só palavra das que ele pronunciava. Oh, aleluia! Porque o Senhor Jesus, ele deu esse ensinamento originariamente aos seus discípulos. Ele sabia o que eles enfrentariam pelos dias que se seguiriam. Então o Senhor Jesus implantou esta palavra em suas mentes, em seus corações, para nortear a vida deles até o fim. Vamos considerar, em primeiro lugar, o sal da terra, que foi a afirmação de Jesus em Mateus capítulo 5 e versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal, irmãos, tem qualidades maravilhosas, qualidades redentoras, qualidades de preservação. O sal, ele torna as coisas mais saborosas. E através das nossas vidas, irmãos, como sal da terra, nós podemos impactar as pessoas de uma maneira tal que desperte nelas o desejo, a sede de provar, como está escrito no Salmo 34, versículo 8, provar e ver que o Senhor é bom. Agora, queridos irmãos, para que isso aconteça, nós temos que considerar a escritura de Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, que nós vamos ler. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Aleluia. O homem e a mulher, que é sal da terra, anda com sabedoria em todo o tempo, e também tem uma palavra sempre agradável, temperada com sal. Andar com sabedoria em todo o tempo e com todas as pessoas. E aqui o apóstolo até destaca com os de fora. E também
além de andar com sabedoria, ter bom senso, ter sensibilidade, tato, ao tratar com as pessoas, ter palavras sempre agradáveis e temperadas com sal. Palavras sábias, palavras construtivas, palavras graciosas, palavras que revelem bondade, atenção, cortesia, integridade, oposição ao pecado, palavras respeitosas, palavras amáveis, palavras que ficam gravadas nas memórias das pessoas. São palavras que deixam aquelas pessoas que as ouvem querendo aquilo que você tem, deixam as pessoas com gostinho de quero mais, deixam as pessoas querendo mais do Evangelho, deixam as pessoas com sede do amor de Deus. Palavras agradáveis e temperadas com sal. Enquanto eu estou pregando, você vai orando: Senhor, muda o meu vocabulário. Tira, Senhor, alguns gestos, alguns cacoetes, alguns hábitos que eu tenho. Deleta, Senhor, da minha mente algumas palavras. Apaga, porque elas são incompatíveis com as palavras agradáveis, temperadas com sal. É da sinceridade do seu coração o Espírito Santo vai realizar uma obra cirúrgica nesta noite. Palavras agradáveis e temperadas com sal. O mundo antigo, irmãos, valorizava o sal, eu acredito, mais do que nós, notadamente pelo seu uso como conservante e até na medicina. Afinal, essas palavras, quando Jesus as proferiu, não havia refrigeração, não havia freezer, não havia geladeira. Hoje, obviamente, nós valorizamos o sal, mas naquele tempo, o sal, inclusive, era uma moeda. Daí a palavra salário, que é uma palavra que tem no seu radical sal. Glória a Deus. Porém, queridos irmãos, hoje, como sal da terra, quando nós vivemos como crentes, andando todo o tempo em sabedoria, falando palavras sempre agradáveis e temperadas com sal, nós ajudamos a preservar este mundo, porque como sal da terra, nós fazemos desta terra um lugar melhor para se viver. Nós não queremos ficar aqui, porque a nossa pátria é lá. A nossa pátria está em cima e não embaixo. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos fazer de onde nós estivermos, seja uma cidade, seja uma empresa, seja um comércio, seja um escritório, seja um hospital, nós precisamos fazer daquele lugar um lugar melhor, sendo o sal da terra. E quando nós olhamos, irmãos, para a história contemporânea, nós vamos observar que foram os cristãos que construíram os primeiros hospitais públicos, que iniciaram as primeiras escolas públicas a partir da escola bíblica dominical, tendo a Bíblia como o livro-texto, que foram os cristãos que construíram as primeiras universidades, as primeiras casas para abrigar órfãos e desamparados. Até a década de 1930,
as igrejas cuidavam sozinhas dos oprimidos, dos velhos desvalidos e abandonados pela família. E ainda hoje, irmãos, os cristãos são os que lideram a caridade, as doações. A nossa igreja aqui em Campinas, ela tem 174, só a nossa denominação. Assembleia Deus do Ministério do Belém. Tem 174 igrejas na cidade de Campinas. E todas essas igrejas, elas são agências de caridade. Elas são agências do amor de Deus. Não apenas em estudos teóricos e pregações, mas na prática, suprindo a necessidade de muitos irmãos e de muitas pessoas de fora da igreja. E todas essas coisas, irmãos, ajudam a preservar o mundo, ajudam a conter o mal, e Jesus continua salvando e libertando, assim como está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora, queridos irmãos, a outra maneira de nós agirmos como um fator de preservação, e agora de uma maneira mais pessoal, agora de uma maneira mais individual, e isso acontece quando nós compartilhamos a nossa fé. Porque quando nós compartilhamos a nossa fé, nós estamos trabalhando em parceria com o Espírito Santo para salvar algumas pessoas do caminho do inferno. Então, como sal da terra, nós estamos ajudando a preservar aquelas almas que já estavam com o pé na beira do precipício. E cada pessoa é importante para Deus. E aqui nesse texto, irmãos, Jesus faz uma pergunta. E essa pergunta deve merecer a nossa observação. Ele diz: vocês são o sal da terra, ponto. Mas aí ele pergunta: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Eu fiquei pensando, irmãos, é uma questão intrigante. Porque o sal puro, ele não vai perder a sua salinidade. Ele será sempre salgado. Pesquisando, eu vi que alguns escritores pensam que Jesus estava se referindo ao sal poluído que veio do Mar Morto, porque não era um sal puro, era um sal misturado com minerais, e ao longo do tempo, em razão dessa mistura, ele poderia perder a sua eficácia, e aí ele não serviria para mais nada, a não ser para que fosse jogado nos caminhos para bloquear o nascimento de ervas daninhas. Outros dizem que talvez a resposta de Jesus, ou a pergunta de Jesus, seja uma retórica, uma vez que Jesus sabe que o verdadeiro sal nunca perde a sua salinidade. Talvez ele esteja dizendo que os verdadeiros crentes, aqueles que o seguem, eles sempre serão salgados. Eles sempre produzirão o efeito do sal. E aí nós poderíamos nos perguntar: e por que alguns crentes
não agem muito e sempre como crentes. Eu li, irmãos, de um adesivo, como tem aqueles adesivos, propriedade de Jesus, enfim, nas mãos de Deus, um adesivo que dizia o seguinte: Jesus, salve-me dos seus seguidores. Porque eu acredito que todos nós já vimos pessoas que não parecem muito salgadas, pessoas que nem sempre estão saborosas para os outros. E o pior é que às vezes nós nos comportamos como elas em nosso andar, em nossas palavras, porque a regra em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6 é: primeiro, andar com sabedoria, remindo o tempo, e segundo, que a nossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para que no abrir da nossa boca a graça do Senhor Jesus seja revelada. Agora, queridos irmãos, o Senhor é tão maravilhoso que à medida que nós permitimos que o Espírito Santo, que está em nós, entre em ação, pela renovação do nosso interior, ainda que nós estejamos perdendo o nosso grau de salinidade, o Espírito Santo vai nos tornar mais salgados, até que nós atinjamos o grau de salinidade que o Senhor Jesus preconizou nesta palavra. Eu gostaria de dizer, pela revelação do Espírito Santo, que todos os que estão ouvindo esta mensagem têm essa qualidade: sal da terra. Ninguém tornou-se um sal que para nada mais presta. Há pessoas que o diabo pode estar soprando em seu ouvido que você não presta, que você é o sal que para nada presta. Mas nessa noite nós temos a autoridade do Espírito Santo e a autoridade da palavra de Deus para desfazer as mentiras do diabo, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Você é uma pessoa que pode ser totalmente recuperado, totalmente recuperada nas mãos do Mestre. Coloque-se nas mãos do Senhor Jesus e Ele vai deixar você com o grau máximo de salinidade. Em seguida, o Senhor nos lembra que nós somos a luz do mundo e que devemos deixar a nossa luz brilhar, porque assim como o sal, a luz, ela tem várias funções. E aqui Jesus nos chama de luz do mundo. Há uma outra passagem em João capítulo 8 e versículo 12. Que o Senhor Jesus chama a si mesmo de luz do mundo. E aqui nós podemos fazer uma comparação. Jesus é como o sol e nós somos como a lua. O sol é uma fonte de luz. A lua não tem luz própria, embora a lua seja um luzeiro. A lua reflete apenas a luz do sol, mas Deus fez a lua para que ela iluminasse a noite.
Gênesis capítulo 1, versículo 16, diz que Deus fez dois grandes luzeiros. Isso aconteceu no quarto dia. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E Deus fez as estrelas, e Deus colocou no firmamento do céu esses dois grandes luminares. Aleluia! No quarto dia, encheu o espaço sideral com as estrelas. E Deus fez uma estrela maior, que é o sol. Aleluia! Os irmãos observaram aí? Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia, o sol, e governar a noite, a lua, e separar a luz das trevas. Então, queridos irmãos, a lua não tem luz própria, mas ela é um luzeiro. Deus a colocou no firmamento como um luminar, como um luzeiro, para iluminar a noite. Quando Jesus, o Filho de Deus, está atuando em nossas vidas, nós somos como a lua. É por isso que nós somos a luz do mundo. Aleluia. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. A profecia veio que o Senhor Jesus seria o sol da justiça, e ele se levantaria trazendo cura em suas asas. Em Isaías capítulo 60, versículo 3, Jesus é chamado de luz das nações, porque as nações seriam atraídas pela sua luz. Em Hebreus capítulo 1, versículos 3 e 4, o Senhor Jesus é declarado como o esplendor da glória de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 16, o Senhor Jesus revela que Ele é a resplandecente estrela da manhã. Em Lucas capítulo 1, versículo 48, está escrito que por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, a aurora, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. João capítulo 8, versículo 12, nós já lemos, mas novamente podemos mencionar o próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, a verdadeira luz, a luz que remove as trevas, a luz que remove o engano, a luz que remove a mentira. E ele diz: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Agora, irmãos, o livro de Cantares, que narra uma linda história de amor, refletida na figura do noivo, que é Jesus, e da noiva, que é a igreja. No capítulo 6 de Cantares, o Cântico dos Cânticos, versículo 10, o Senhor Jesus compara a igreja com os astros celestes e diz: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol? Quem é esta? O Espírito Santo
quis deixar claro para nós, por meio desta comparação, que a igreja, no sentido coletivo, e cada um de nós, no sentido individual, durante as 24 horas, refletimos a pureza do sol, a formosura da lua e o alvorecer da estrela d'alva, seja de dia, de noite, na viração do dia, na madrugada, nós estamos sempre presentes como luz do mundo. A Bíblia, ela se completa do Gênesis ao Apocalipse. E aqui, nesta poesia tão linda, nós podemos encontrar a presença da igreja e a presença de cada um daqueles que se tornaram luz do mundo. E nesse mesmo discurso, nessa mesma pregação, o Senhor Jesus, ele compartilha algumas ilustrações para dizer como a nossa luz deve brilhar. Ele fala sobre uma cidade edificada sobre um monte ou sobre uma colina, que não tem como esta cidade ser escondida por causa das suas luzes. Jesus falou também sobre uma lâmpada em uma casa, e ele disse que ninguém acende uma candeia, versículo 15, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Aleluia, aleluia. E Jesus faz o seu ponto no versículo 16, dizendo: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando Jesus fez essa pregação, havia um jovem discípulo que estava ouvindo cada palavra e comendo cada palavra pronunciada por Jesus. Mais tarde, veja como ele escreveu, 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, ou seja, acusarem vocês de criminosos, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Na segunda epístola, capítulo 1, versículo 19, Pedro escreveu: assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Pedro está dizendo que, como crentes, nós precisamos aquecer este mundo, e a nossa mensagem é uma luz que brilha em lugar escuro, até o dia que amanheça a luz e a resplandecente estrela da manhã brilhe naqueles corações outrora trevas. Aleluia. Então, irmãos, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Agora, este sal, ele precisa ser usado, e essa luz também precisa ser utilizada. Agora, o sal, para ele produzir o seu efeito, ele tem que entrar em contato com aquilo que se pretende preservar. Ele não pode ser simplesmente colocado em um saleiro e colocar esse saleiro dentro de uma casa de carne e esperar que aquela carne permaneça
intocada. Eu trabalhei num açougue quando eu tinha lá meus 11 anos de idade. E eu fazia muita carne salgada. Tinha que esfregar o sal na carne. E não era pouco sal, não. Tinha que esfregar muito sal na carne e deixar aquele sal curtir aquela carne, para que aquela carne não apodrecesse. Se nós aplicarmos o sal, haverá saúde. Por que não há saúde? Porque nós não colocamos o sal. Por que ele não é salvo? Ele não é salvo porque não leram o Salmo 23 para ele. Então, o sal tem que ser esfregado na carne. Da mesma maneira, a luz só vai brilhar se ela não for coberta com uma vasilha. Aqui algumas traduções falam alqueire, que era uma vasilha para apagar a luz daquela lamparina ou daquela vela. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, o Espírito Santo coloca em nosso caminho pessoas para serem salgadas. Como disse aos irmãos no início desta mensagem, você pode ser a única Bíblia que alguém já viu e já leu. Você pode ser o único culto na igreja que alguém já frequentou. Mas o Espírito Santo coloca essas pessoas em nosso caminho. Jesus não se desviava dessas pessoas. Ele correu o risco e aconteceu. Em Mateus capítulo 11, versículo 9, ele foi acusado de ser um homem glutão, de ser um homem bêbado, de ser um homem amigo dos cobradores de impostos e pecadores. Porque as pessoas diziam: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que o acompanham. Como eu falei para os irmãos, eu tinha um segundo título para esta mensagem, que era, e eu tinha colocado esse segundo título como primeiro título, depois eu mudei o título. O título era Crentes Salgados e Brilhantes, porque é isso que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. E eu encerro esta mensagem com a mesma pergunta que fiz no início. Se você fosse preso hoje e levado a julgamento por ser um cristão, haveria provas cabais? Haveria evidências suficientes para condená-lo? Ou será que o advogado gritaria: onde estão as provas? Os irmãos já viram advogado no júri? Bate na mesa: onde estão as provas? Cadê as testemunhas? Apresentem as provas. Não há provas. Meu cliente é inocente. Então, indúbio pro réu. Ele tem o benefício da inocência, porque não há provas. Deixe-se ser o sal da terra e a luz do mundo. É a nossa tarefa para esta semana. Ser o sal da terra e a luz do mundo. Há 2 semanas atrás eu fiquei meio maluco. Para todos os dias encontrar 2 pessoas para falar de Jesus. Eu confesso, fiquei meio maluco para encontrar 2 pessoas. Porque o Espírito Santo nos disse que seria uma tarefa
para representar o ponto de virada. O Espírito Santo não mandou entregar currículos. O Espírito Santo não mandou ir para a faculdade. O Espírito Santo não mandou arrumar um bico. O Espírito Santo mandou arrumar 2 pessoas e falar de Jesus para elas, porque isso representaria o ponto de virada. Mais uma vez, o Senhor está nos dando uma nova oportunidade para construir o ponto de virada em nossas vidas. Eu quero pedir a todos a fineza de se colocarem de pé. E nós vamos orar. Feche os seus olhos. Poucas vezes eu peço que os irmãos curvem as cabeças, porque a pessoa ora da maneira como ela se sente melhor, mas nesta noite eu quero pedir que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Vou abrir o olho para ver se tem alguém olhando para frente. Ó Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra desafiadora, que foi originariamente falada aos teus santos discípulos, mas, Senhor, estendida para aqueles que haveriam de crer, e nós já estávamos incluídos nesta palavra. Nós temos uma semana pela frente, e queremos pedir que o Senhor nos ajude a pensar durante toda esta semana nesta palavra, para que nós sejamos mais salgados e mais brilhantes, para que o Senhor brilhe através de nós, e a tua luz por nós refletida, ainda como que um espelho, possa, Senhor, alcançar aqueles que são trevas, aqueles que são trevas, assim como outrora nós fomos trevas. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar pessoas que estão se deteriorando em sua vida espiritual, em sua vida moral, em sua vida emocional. Ajuda-nos a compreendê-las, a amá-las, a perdoá-las. Dá-nos o preparo espiritual e emocional. Dá-nos a sabedoria divina, para que nós possamos esclarecer as pessoas que de alguma maneira virem alguma coisa diferente em nós, para que nós possamos compartilhar a tua glória. Coloca, Senhor, em nosso caminho essas pessoas que precisam ser salgadas com o sal da terra, essas pessoas que precisam ser iluminadas com a tua luz, e nós o faremos. Aleluia. Abençoa cada irmão, cada irmã. Ajuda, Senhor, nesta tarefa. Essa tarefa, Senhor, é uma tarefa mista, porque de um lado o Senhor vai usar homens e mulheres falíveis, mas por outro lado, Senhor, o Senhor vai fazer com que o Espírito Santo opere por meio de cada palavra, por meio de cada gesto que sair, Senhor, de nossos lábios. Toca, Senhor, nos meus irmãos e nas minhas irmãs aqui presentes, também aqueles que estão à distância conosco pela internet. Nós queremos verdadeiramente ser o sal da terra e a luz do mundo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Dá-nos o grau máximo de salinidade. Dá-nos este brilho resplandecente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Aleluia, aleluia.